Os universos alternativos de Ben 10 se tornaram viral esse ano. Papo sério, teve de tudo um pouquinho. Blood Tricks, Carne Tricks, Glacial Tricks, basicamente Omnitrixes que tomam o controle do Ben por completo, ou então que estão matando o Ben aos pouquinhos, um que é baseado no folclore brasileiro, enfim, muita coisa. Cada um mais mirabolante e único do que o outro. Mas no vídeo de hoje, galera, chegou a vez de apresentar o Megatrix, o oficial aqui do canal. Um relógio que tem a sua lore totalmente envolvida com o Egito Antigo. E também vamos apresentar a equipe de heróis que o Ben desse universo participa. E sério, essa equipe vai te surpreender. Então vem comigo porque hoje nós vamos ver tudo sobre o Megatrix. Concept arts do relógio, as ideias iniciais, concept art dos aliens e muito mais, rapaziada. Vem comigo, vamos lá. Fala, rapaziada, sabedoria na parada. O Megatrix é um universo alternativo do Omnitrix da realidade Prime de Ben 10. Nesse universo, o personagem principal se chama Joe Kendall e ele é um adolescente em torno ali de seus 15 anos e mora aqui no Brasil. Ele é meio queimadinho de sol, tá ligado? Meio moreninho e usa uma jaqueta roxa com listras pretas. Os seus cabelos são pretos e os seus olhos são violeta. Sua camisa é bem parecida com a do Ben, porém com um design diferenciado, possuindo uma faixa preta na barriga e linhas. No universo dele, galera, o Megatrix veio de uma lenda que começou no Egito Antigo, já que em algum momento no passado terrestre do universo de Ben 10, os Tetramentes construíram as pirâmides com a ajuda dos antigos egípcios, bem como de dois galvanianos. Não estamos no meu planeta. Já até sei, outra piada de mau gosto galvaniana. Não seja ridículo. Olhe os ângulos. Tá na cara que é obra de um Tetramente. Nunca mais acredito num professor de história. No entanto, os dois galvanianos acidentalmente deixaram cair as peças de cima na cabeça do faraó e foram expulsos. Essa lore oficial prova que no Egito Antigo realmente existia esse contato entre aliens e humanos, e essa lore também está presente no verso do Megatrix. Por isso, a lenda sobre o relógio é muito forte, pois eles têm noção de coisas sobrenaturais, extraterrestres, né, e tudo isso daí. Essas coisas todo mundo tem ciência de que existe, e por isso eles acreditam na existência de deuses. E galera, pra quem não sabe, o que eu acho difícil, meu parceirão Daniel Leite, inclusive bola, tamo junto, forte abraço. Tá produzindo uma HQ oficial do canal dele, que se chama Destiny Heroes. Inclusive, fiquem ligados quando esse projeto lançar, porque olha, esse negócio tá literalmente de outro mundo, papo sério. Mas eu tava pensando em fazer uma fanfic totalmente dedicada ao universo do Megatrix. O que vocês acham? Vocês leriam essa fanfic do canal? Eu ainda não me decidi se vai ser uma fanfic, né, em formato de texto, e cada capítulo ter ali uma imagem ilustrativa, né, sobre o que se trata o episódio em si, ou então realmente vai ser uma HQ, mas pra ser uma HQ, sairia um pouco caro no momento em que a gente tá. Se fosse uma fanfic até daria pra fazer. E é um projeto que seria muito legal dar sequência, né, aqui pra vocês aqui no canal. Eu acho que vocês iriam gostar muito. Vocês leriam uma fanfic aqui no canal? Comenta aqui pra mim, porque se os comentários forem positivos em relação a essa ideia, a gente pode começar realmente a desenvolver. Então, vamos começar a trocar melhor essa ideia aí embaixo. Quero ver, hein? E o mais legal disso tudo, galera, que é assim pra mim, ó, a cereja do bolo, é que esse universo possui personagens semelhantes aos personagens de várias obras ficcionais que conhecemos. Então, alguns personagens podem ter os mesmos poderes, mas não necessariamente são aqueles personagens do desenho original ali, mas sim uma pessoa semelhante, uma pessoa de outra dimensão. Bem, o Joe é um cara meio lobo solitário, ele prefere fazer algumas coisas sozinho e se sente bem assim. Porém, quando ele ganhou os seus poderes, uma equipe de jovens heróis ficaram sabendo de criaturas misteriosas que ajudavam as pessoas e simplesmente desapareciam sem deixar rastros. Essas pessoas conseguiram rastreá-lo e chegar até ele. Mas quem faz parte dessa equipe? Bem, você é uma delas, porque a partir do momento que você deixa o ultra mega like aqui embaixo e se inscreve no canal com o sininho, você também já faz parte do time de inscritos aqui do Sabedoria. Mas se você quiser dar uma força a mais aqui pro canal e quem sabe começar a dar o ponto chave ali, o ponto inicial pra gente começar a desenvolver essa nossa fanfic, considere se tornar membro aqui do canal. Tem um link aqui embaixo que você pode conferir pra ver os nossos benefícios, beleza? Tenho certeza que você vai gostar. Mas galera, vamos entender melhor quem é essa equipe que recrutou o Joe e toda essa história de Megatrix e Egito Antigo agora. Vamos lá. No Egito Antigo havia uma lenda sobre um dispositivo misterioso e poderoso chamado Megatrix. Diziam que ele foi criado pelos deuses e tinha a capacidade de transformar o usuário em várias formas poderosas para proteger a humanidade de ameaças sobrenaturais e extraterrestres. Esse dispositivo foi guardado por uma ordem secreta de sacerdotes que juraram proteger o segredo do Megatrix, pois sabiam que o dispositivo era muito poderoso. Naquela época, o Egito estava enfrentando invasores e conquistadores que poderiam acabar descobrindo e tentando
tentando usar o Megatrix para fins malignos. Então, os sacerdotes eram guiados por visões divinas e profecias que mais pra frente revelariam para eles a existência de um grande perigo iminente. Os deuses revelaram a eles que uma ameaça estava chegando. Em uma visão que eles tiveram, o Megatrix estava sendo escondido dentro de uma caverna, um local seguro, justamente para proteger os invasores e conquistadores. Eles receberam visões detalhadas que mostravam uma caverna. Essa caverna se chamava Serra do Roncador, como sendo o local ideal para esconder o Megatrix. Então, guiados por essas visões, os sacerdotes prepararam meticulosamente uma rota segura para transportar o dispositivo. Eles então criaram um mapa detalhado, incorporando todas as instruções das visões que eles tiveram e entregaram para mercadores de sua confiança, pagando a eles uma quantia muito boa em ouro, justamente para que eles pudessem levar a cápsula onde o Megatrix estava guardado sem problema nenhum, ou até mesmo que extraviassem a carga, mas sem dizer uma palavra do que realmente eles estavam transportando. Os mercadores, desconhecendo o verdadeiro poder do relógio, aceitaram a tarefa, já que para ele o que eles estavam carregando era apenas uma esfera de metal, e seguiram todas as instruções do mapa dado pelos sacerdotes e levaram a tal esfera de metal até o local indicado. Eles descobriram que esse local era uma caverna muito afastada no Brasil, e quando colocaram um compartimento que continha o Megatrix dentro da caverna e foram embora, pois já tinham cumprido a sua missão, o sistema de segurança da cápsula se ativou. Ao longo dos séculos, a lenda do Megatrix foi passada de geração em geração, mas a sua localização foi perdida. No entanto, um grupo de exploradores, liderado por um arqueólogo ambicioso, encontrou pistas sobre o Megatrix em ruínas antigas no oásis de Siwa, Egito. Esses exploradores acreditavam que o dispositivo estava escondido nas ruínas do templo de Amon, ou em algumas tumbas antigas da região. Não tinha nada por lá, mas encontraram um amuleto muito intrigante com a cor meio roxa, e perceberam que tinha uma espécie de mensagem bacharada nele. Eles conseguiram decifrar a mensagem e viram que o relógio, na verdade, estava muito longe dali. Eles estavam seguindo as pistas até o Brasil e documentaram a sua jornada em um diário que eles tinham. Ao chegarem ao Brasil, eles ficaram 2 semanas procurando até que eles acharam a tal caverna. Nesse meio tempo, eles viram uma coisa que nunca tinham visto em suas vidas. Dentro da caverna havia várias linhas de luzes, mas não sabiam explicar ao certo o que era isso, mas sabiam que coisa boa não era. E enquanto o pessoal tava lá vendo o que poderia fazer para poder entrar na caverna, um deles resolveu analisar melhor o amuleto que eles tinham, desenhando, rabiscando, escrevendo sobre o que ele achava do amuleto, escrevendo sobre o que ele achava da lenda e até mesmo sobre o Megatrix, tudo no seu diário. Todos eles desapareceram no meio do processo. Não se sabe ao certo o que aconteceu com eles, mas a lenda diz que eles talvez tenham desaparecido por conta de não saberem que as luzes eram um sistema de segurança, desintegrando todo mundo no processo, deixando para trás o amuleto e o diário. E a lenda continuou de geração em geração e a localização mais uma vez foi perdida. Joe Kendall é um adolescente curioso, fascinado por histórias antigas e mistérios. Na escola, ele tem um professor de história, o Sr. Henrique, apaixonado por arqueologia e lendas antigas. Durante uma aula sobre o Antigo Egito, o Sr. Henrique conta sobre a lenda do Megatrix, um dispositivo poderoso supostamente criado pelos deuses. Após a aula, o Sr. Henrique mostra ao Joe um amuleto antigo e um diário que encontrou em uma feira de antiguidades. O diário pertencia a um dos exploradores desaparecidos e detalhava suas descobertas e experiências no templo de Amon e na misteriosa caverna. O amuleto continha uma espécie de mensagem codificada relacionada à lenda do Megatrix. Fascinado pela história, o Joe então decide decifrar a mensagem. Então, com o incentivo do Sr. Henrique, ele passa semanas tentando decifrar o código durante seu tempo livre. A mensagem revela pistas que levam a uma localização remota na Serra do Roncador. Então, o que acontece? Durante as férias escolares, o Joe convence seus pais a viajarem para essa região, alegando que quer explorar a natureza e aprender mais sobre a história local. Explorando a história indicada pela mensagem, Joe encontra a caverna escondida e percebe que a tarefa não vai ser fácil, porque há algo muito estranho no local. Dentro da caverna, ele descobre que está cheia de lasers, e assim como nos filmes, isso não parece ser um bom sinal. Ele tenta passar com cuidado assim pelos lasers, com medo de ser desintegrado, mas ele acaba descobrindo que o amuleto é a chave para desativar o sistema de segurança. Depois de desativar a segurança da cápsula usando o amuleto, o Joe encontra um compartimento esférico espacial no centro da caverna. Ele abre o compartimento com cuidado e dentro ele vê o Megatrix, um dispositivo que parece um relógio de alta tecnologia, mas com um design claramente egípcio e alienígena. Joe sente uma conexão estranha com o Megatrix, como se o dispositivo estivesse esperando por ele. E em vez de pular automaticamente para o seu pulso, o relógio emite uma série de luzes e sons, como se estivesse se comunicando com ele. Ele, intrigado, pega o dispositivo em suas mãos para analisá-lo melhor, e movido pela curiosidade, ele resolve por colocar o Megatrix em seu pulso esquerdo. Ao fazer isso, ele sente uma leve
leve corrente elétrica, seguido por uma sensação de calor que se espalha pelo seu braço. O Megatrix se ativou suavemente, ajustando-se ao pulso de Joe. Ele viu uma série de hologramas e símbolos alienígenas piscando no visor do dispositivo, indicando que ele foi reconhecido como novo portador. Bem, com o tempo, Joe descobre mais sobre a verdadeira origem do relógio, e embora a existência de deuses na sua realidade seja uma incógnita, através dos antigos manuscritos egípcios e inscrições encontradas na caverna, ele entendeu que o Megatrix não foi criado pelos deuses, mas sim por um ser alienígena que se autodenomina Inventor. Ele visitou a Terra há milhões de anos, mas ele ainda não conseguiu descobrir o porquê do Megatrix ter vindo para a Terra. Ele apenas conhece o que a lenda diz, que o grupo de sacerdotes guardou esse dispositivo para que pessoas malignas não usassem todo o poder mega que o relógio tem. Bem, galera, essa é um pouco da lore do Megatrix. Agora vamos falar um pouquinho sobre o que esse relógio tem, quais são os modos do Megatrix. Vamos pro primeiro. Modo ativo é a função principal do Megatrix e permite que o usuário se transforme em várias formas alienígenas, cada uma com a sua habilidade única. Nesse modo, a cor representante é a cor azul piscina, que é a cor que sempre representa que o relógio está pronto para uso. Modo de escaneamento. Esse modo é representado pela cor amarela e permite que o Megatrix escaneie DNA alienígena. Modo de autodestruição é representado pela cor laranja. Isso inicia uma contagem regressiva para a autodestruição do dispositivo, que pode ser cancelado pelo usuário. Vale lembrar que o relógio é uma inteligência artificial, então ele pode conversar e dar ao usuário certos tipos de informações, como quando ele analisa o ambiente ao redor, fornecendo informações sobre as condições atmosféricas, toxinas, radiações e outras ameaças que possam prejudicar a vida do usuário. Vale lembrar que o Megatrix funciona do mesmo jeito do Omnitrix, ou seja, ele tem os 10 minutos para se destransformar, ele seleciona os aliens do mesmo jeito, e o mais interessante é que o Megatrix, ele se comunica, toda a ação que ele vai fazer é representado pelas cores que estão nas faixas. Então, quando o Megatrix está prestes a descarregar, as faixas ficam piscando em vermelho. Quando ele está transformado, a faixa está branca. Quando ele dá algum erro, ele vai piscar em alguma cor que vai ser selecionada para representar aquele erro. Megatrix. Galera, eu queria um Omnitrix que fosse bem fiel à realidade, uma espécie de arma alienígena que tivesse totalmente os seus módulos e o jeito de ser operado bem coerente com o que o relógio propõe a se fazer. Para quem conhece o filme Cowboys e Aliens, sabe muito bem que o personagem principal tem uma pulseira alienígena, É uma pulseira cirúrgica que um dos aliens usa para poder dissecar os humanos. E automaticamente, quando eu vi esse filme, que eu vi essa pulseira no personagem, eu falei, cara, isso daria um Omnitrix muito legal. É muito fiel a uma arma alienígena. Então acho que se tivesse um Omnitrix desse jeito, ia ficar muito bacana. Então eu comecei a pensar em ideias e joguei no ChatGPT algumas ideias de ilustrações para poder fazer um Omnitrix baseado nesse tipo de realismo que a arma do Cowboys vs Aliens trouxe. Então eu joguei algumas ideias no ChatGPT porque eu não sei ilustrar. Então eu queria fazer alguma coisa rapidinho aqui em casa aqui só para ter uma ideia de como iria ficar, se iria valer a pena continuar essa ideia ou não. Foram muitas imagens até eu chegar na versão final que eu realmente gostei, porque o chat não estava entendendo o que eu estava querendo dizer. Ele estava se baseando bastante num relógio de pulso normal, parecido ali com o relógio do Alien Force, que é o relógio recalibrado. E eu não queria um relógio assim, eu queria um relógio que fosse baseado totalmente no design do protótipo, do design do clássico. Um relógio ali que pegasse um pouco mais do punho do personagem, do mesmo jeito que é a arma do personagem principal do Cowboys vs Aliens. Então eu comecei a jogar algumas coisas ali no Photoshop, ilustrar gerar várias vezes algumas imagens, algumas ideias, até que eu cheguei nessa arte aqui. Basicamente o chat fez uma luva como o Omnitrix, porém eu percebi que a imagem não era exatamente o que eu queria, mas dava para tirar alguns conceitos e elementos ali para poder aproveitar o que ele fez para mim. Então o que eu fiz? Foi tudo um processo. Eu peguei essa imagem, como eu não sei ilustrar, eu tentei dar um jeito no Photoshop. Então eu peguei essa imagem, joguei ela dentro do Photoshop e comecei a editar ela com um pouco ali de inteligência artificial da própria Adobe, pintando alguma coisinha ou outra ali. Então eu tirei essa parte do peito da mão, porque a gente não quer um Omnitrix que se pareça com uma luva, e sim com um bracelete que fica preso no punho do personagem, e deixei somente a mão com um bracelete tendo um limite ali no punho. Vale lembrar que essa cor azul piscina foi o próprio chat quem fez.
Eu sugeri apenas que o Omnitrix fosse roxo e ele fez todo o resto. Como combinou bastante essas cores rosa, roxo e azul, eu resolvi por deixar, mas eu ainda percebi que estava muito grande, ele estava ocupando o braço todo do personagem e eu ainda assim não estava gostando. Então o que eu fiz? Eu recortei bem certinho e tirei essa parte de trás que pegava o braço todo do personagem. E eu então cheguei nesse resultado aqui. Agora sim tá parecendo um Omnitrix. E eu sinceramente gostei demais. Quando eu fiz essa alteração de tirar a última parte, eu me apaixonei logo de cara. Eu falei, cara, é isso aqui. Esse é o Megatrix. É isso aqui que eu tava querendo. E só pra deixar claro, tá? Deu muito trabalho pra fazer essa rebarbinha aí, pra fazer essa lateral, porque, cara, eu tive que colocar várias camadas, mesclar, pintar, depois passar uma inteligência artificial por cima, né? Pra poder mesclar e cobrir ali mais certinho, pra formar a beiradinha certinho, né? E vocês podem perceber que ainda assim não ficou perfeito, mas dá pra entender o que eu quis dizer ali. Só que tinha uma coisa, esse círculo azul no meio. Eu acho que o relógio não deveria ter esse círculo azul, já que o destaque do relógio é a cor roxa. Então eu tive que testar alguns símbolos de Omnitrix para ver qual combinava mais. A base que eu tive foi o símbolo do Alien Force, com os dois triângulos totalmente preto e o fundo verde. Então eu troquei esse fundo verde para roxo e adicionei duas barrinhas na mesma cor do Omnitrix que o chat fez, né, que é um azul meio piscina ali. E a partir desse momento foi que o Megatrix tomou forma real. Vale lembrar que o conceito de Egito Antigo não existia desde o começo, nunca existiu. Ele passou a existir depois que eu finalizei o Omnitrix e comecei a perceber ali que ele parecia um artefato antigo, né, uma coisa ali das antiguidades que você encontra em um museu. E eu comecei a pensar, cara, isso daqui daria uma boa história que se passa no Egito. Não tem nenhuma AU que se passa no Egito. Então, por que não colocar? Só para constar, o relógio ele fica assim no modo padrão e quando ele é ativado para poder selecionar o alien, ele fica dessa forma. E galera, uma curiosidade pra vocês aqui. Vocês devem estar se perguntando por que esse nome Megatrix? Bem, esse nome vem do bordão que eu peço pra vocês deixar o like aqui no canal. Deixa o ultra mega like aí embaixo. Então o nome do relógio vem dessa frase aí. Aliens. Faísca. Faísca é a versão alternativa do Chama. Nessa versão, eu gostei bastante que as pedras dele não são totalmente vermelhas. Ela é um vermelho meio puxado pro violeta mesmo, meio pro roxo. Ficou muito interessante. Nessa versão, o Chama, ele usa uma calça preta com roxa e o seu Omnitrix, né? Todos os Omnitrixes, como eu já havia falado anteriormente, eles estão com a cor do relógio com as faixas brancas, porque eles estão transformados. Mesmo ele tendo uma calça, ainda dá pra ver partes das suas rochas, né, pegando fogo ali entre essas partições da calça ali com o preto e com o roxo. Eu gostei bastante dessa versão e sinceramente o artista mandou muito bem nela. Só pra constar aqui, todos os aliens do Megatrix, eles têm como base a lore principal, mas eles mudam uma coisinha ou outra ali, mas os nomes da espécie são os mesmos, a lore em si são os mesmos, o que muda é algumas coisas, como por exemplo o nome, como o Joe adquiriu esse alien e etc. Spectro. Spectro é a versão alternativa do Fantasmático. Nessa versão, ele possui aqueles tentáculos que saem do peito dele, só que dessa vez eles estão completamente expostos nas costas do alien. Ele também possui um olho e em cima é como se ele tivesse um gorrinho na cabeça. As suas mãos são as garras dos Scare e ele não tem pés, ele é realmente um fantasma, no qual dá pra ver que essa forma dessa cauda é a mesma dos tentáculos. Cryptus. Cryptus é a versão alternativa do Besta. Essa versão tem como base o Besta original, não muda muita coisa. Aparentemente ele tem mais 4 olhos que lhe dão aquela espécie de visão de ecolocalização. Ele não possui o Omnitrix com aquele equipamento no braço, né? E o Megatrix está mais embaixo e é somente o símbolo do Megatrix, não tem aquele equipamento junto. Cryptus é uma versão bem simples e muito baseada no Besta original, então não tem muita coisa o que falar para ele. Mas uma curiosidade muito interessante é que esse nome é em homenagem a um bichinho de estimação que o personagem teve. Hidronauta. Hidronauta é a versão alternativa do Aquático. Essa versão ficou totalmente sinistra. Eu gostei bastante da forma como o artista trabalhou aqui e ele realmente soube trazer essa mudança e captar a ideia do que eu tava querendo. O Hidronauta funciona da mesma forma do Aquático. Ele pode respirar embaixo d'água, mas ele não pode respirar por muito tempo na superfície. Mas não se sabe ao certo se essa faixa preta em torno do pescoço seriam aqueles respiradores que capacitariam o Hidronauta respirar fora d'água.
água. A sua barbatana da cabeça até as costas é muito aparente, e ele também tem mais duas em torno dos braços. Isso ajuda ele a nadar, se movimentar dentro da água muito mais rápido. Seus dentes são muito mais aparentes e mais afiados, e ele possui o que parece ser uma espécie de barba embaixo do queixo. Essa versão do Hidronauta eu gostei demais e com certeza eu tenho um carinho muito especial por ela. Prisma. Prisma é a versão alternativa do Diamante. Basicamente, ele é igual ao Diamante original, só que ele não possui uma camiseta, ele só tem uma calça. Ele tem aqueles dois cristais atrás das costas maiores e muito mais aparentes, e mais dois nos braços. Seu Megatrix está dentro do peito do Alien, indicando que o Joe não consegue mexer no Omnitrix quando ele está nessa forma. Aparentemente, isso é algum bug do relógio ou alguma configuração que o Joe fez e não sabe como tirar. Tetramãos. Tetramãos é a versão alternativa do Quatro Braços. Essa versão poderia se dizer que ele usa o mesmo design de roupas do Quatro Braços do Omniverse, já que ele também usa uma regata nessa versão e a calça dele é bem mais estilosa ali, né, com ela sendo toda preta e algumas listras em branco. Sua camiseta é roxa com um preto meio violeta com um Megatrix no centro do seu peito. Ele também possui um rabo de cavalo na cabeça e barba também. Neurônio. Neurônio é a versão alternativa do Massa Cinzenta. Nessa versão, a sua roupa é preta com roxo e a parte dos pés são ali branco. Ele recebeu esse nome devido ao Alien ser extremamente inteligente, então o Joe colocou esse nome devido a isso. Uma coisa interessante dessa versão é que esse Alien no Megatrix, ele veio configurado com uma espécie de mochila a jato, onde o Neurônio pode usar para poder se locomover mais rápido se ele quiser. Ao que tudo indica, isso não faz parte da espécie do Alien, mas sim é uma configuração que veio padrão no relógio, mas é algo que ele pode desativar, ele só não sabe como. Circuito. Circuito é a versão alternativa do Ultra T. Nessa versão, as linhas que eram para ser verde agora são roxas. O seu Megatrix também está com as faixas brancas e é basicamente isso. Não tem muito o que dizer sobre esse Alien, até porque como ele é a base principal do Ultra T original, a única coisa que muda mesmo é o nome e a cor de roxa que antes era verde. Expresso. Expresso é a versão alternativa do XLR8. Outro design que eu adorei muito. Esse design tem algumas diferenças do design original, como por exemplo, a calça dele é até mais ou menos ali até a altura do joelho. E ele também tem alguns detalhes em roxo, nem quando o XLR8 tinha na versão original. Esses detalhes em roxo eu achei que ficou muito legal ao ponto de dar uma diferenciada, um a mais pro Expresso. Como por exemplo, ele tem uma espécie de acrílico ali do lado do capacete. E sim, ele pode fechar o capacete assim como o original. Libélula. Libélula é a versão alternativa do Insectoide. Libélula tem um design diferenciado em questão dessa cor roxa na ponta das asas. Ele também tem alguns detalhezinhos em roxo no seu corpo e ele também é mais verde do que o normal, um verde mais escuro. Ele também possui dois dentes que estão tortos e fora da boca. Também o seu ferrão é diferente da versão original, onde na versão original era apenas uma ponta, aqui agora são duas pequenas pontas. Galera, agora chegou a parte que eu mais queria apresentar no vídeo, que é os conceitos originais que foram desenvolvidos exclusivos para essa versão do Omnitrix. Basicamente o relógio tem 3 aliens próprios, e eu vou explicar agora aqui para vocês de onde saiu esse conceito. Vamos começar com o Lagarto a Laser. Esse alienígena foi criado em live junto com vocês, onde eu e o Zokai estávamos fazendo uma live lá na Twitch na época, e foi perguntado no chat como que seria um alienígena, qual alienígena a gente faria se a gente tivesse um Omnitrix próprio. E eu inventei o Lagarto a Laser. Ele seria um alien bem humorado, né? Que o Rat ele é um alien bem estressado, ele seria bem humorado. Ele teria o poder de escalar a parede, né? E ele teria visão de raio-x, tá ligado? Agora o nome seria Lagarta Laser. Vixe. O Lagarto a Laser é basicamente uma lagartixa com óculos do Ciclope, onde ele tem visão de raio-x. Então, além dele disparar lasers dos seus olhos, ele tem vários outros tipos de visões, como visão noturna, visão de raio-x e entre outros. Ele também é muito forte e muito ágil por ser uma lagartixa. Ele também possui um pouco de regeneração, mas não é muito forte nessa parte. A sua pele é verde, mas a sua roupa é azul com roxo e branco. O Lagarto a Laser já teve um primeiro design inicial, porém esse design acabou sendo perdido no tempo e não conseguimos mais achar o arquivo do design original que foi feito para ele. Então, eu comecei a jogar no chat GPT para ter uma base de como eu queria essa nova versão do Lagarto a Laser. E aqui estão algumas pré-produções de como o Alien deveria ter sido, mas essa última versão aqui é a última versão de pré-produção em que passou para a versão final.
abóbora. A abóbora é uma espécie de criatura parecida com aquelas abóboras de Halloween. Ele tem apenas um olho e o seu poder é o seu olhar poderoso de penitência. Ele também pode plantar raízes em qualquer lugar, jogando sementes para poder controlá-las e acabar segurando ou então usando elas contra o inimigo. Ele é uma criatura cadavélica, ele possui faixas em cada um de seus pés e em cada uma de seus braços. Esse alien foi idealizado quando eu tava no meu serviço. Na época eu era jovem aprendiz e não tinha mais nada para fazer, então comecei a ficar viajando quais aliens o meu Omnitrix teria se eu tivesse um. E aí acabou surgindo a abóbora, que foi essa criatura aí. Ela teve dois designs originais, uma que foi feita por mim, um outro artista que era amigo do Daniel Leite, que fez essa design, né, mais trabalhado ali, bonitinho, mas esses também acabaram se perdendo. Capitão Trix. Capitão Trix, galera, é o misterioso alienígena que eu postei na aba comunidade pra vocês adivinharem. E eu gostei muito da interação de vocês e das teorias que vocês fizeram, mas teve uma pessoa só nos comentários que acabou chegando perto ali. A maioria de vocês estava falando que ele poderia ser a Pisky Dust, ou então um novo alienígena com uma espécie do Ion. Tá, a gente pode admitir que ficou parecido, mas na realidade a intenção nem foi essa. E bem, essa lore é incrível. O Capitão Trix é a versão alternativa do Alien X. Nesse universo, o Subliminus se chama Hypno, e após uma luta entre os dois, né, o Joe e o Subliminus, ele acabou hipnotizando o Joe, assim como ele fez na série original. Enquanto ele pedia pro Joe roubar as coisas, fazerem coisas erradas, roubar carro, roubar banco e etc, o relógio entendeu que como não era o portador que estava no controle e toda essa situação estava acontecendo, para tirar o usuário dessa situação, o relógio manifestou toda a energia mega como uma autodefesa, basicamente manifestando o subconsciente do usuário em uma nova espécie alienígena, criando um alienígena artificial, onde o poder dele é o poder do subconsciente do Joe. Basicamente, o poder do mundo dos sonhos. Então ele pode fazer qualquer coisa, ele pode criar uma arma, criar buracos negros, se teletransportar, bem como o Alien X. E o humor dele é como se ele fosse um máscara. Como ele usa o poder dos sonhos e é o subconsciente do usuário manifestado, ele não tem controle sobre ele. E o Joe evita de se transformar, porque como ele não consegue controlá-lo, ele tem medo de que algo ruim possa acontecer com todo esse poder e o jeito do alien, né? Ele tem a estatura de um ser humano, 2 braços, 2 pernas, e ele usa uma roupa simples, que é a mesma roupa em comparação à roupa do Joe. Uma jaqueta roxa com luvas roxas, um cinturão, uma calça toda preta e botas. E também usa um capacete. O que tem debaixo desse capacete é um mistério, já que ele é o subconsciente do Joe manifestado. Será que ele é o Joe transformado em outra coisa ou ele é realmente uma manifestação de outro alien? Ele também teve pré-produções, onde a primeira foi a que eu desenhei e eu fiz esse traço aí. Valeu, galera? Eu não sei desenhar, então foi desse jeito só pra ter uma ideia de como seria. Eu fiz esse bracinho aí, quase ali na mesma posição do Alien X, e vocês podem ver que ele tinha uma roupa igual a do Kik Butovski. E o capacete dele teria essa crista, né, esse chifre aí no meio. Pra ilustrar melhor, eu joguei no chat GPT pra gente ter uma ideia de como ele seria. O chat entendeu que ele seria um ser mais desenho animado, aquela coisa animadinha, mais antiga, que os personagens tinham luvas brancas, sabe? E eu achei que ficou até legal esse resultado. Essa outra produção também ficou parecida com um personagem de Dragon Ball, né, ficou bem misterioso e tal, e eu gostei bastante. Mas eu tava procurando outro resultado. Essa foi a versão final do chat GPT, a versão que eu passei pro ilustrador poder desenvolver em cima dele, e eu gostei demais. Essa dá pra pegar realmente a essência de que a máscara realmente parece que é um ser humano que está por baixo, mas no fim a versão final deu um outro significado e um outro mistério a mais. Eu gostei bastante, e essa é a versão do Alien X, o Capitão Trix aí pra vocês. Bem, agora vamos falar um pouquinho sobre os personagens que o Joe vai encontrar ao longo da sua caminhada. Vamos começar com o primeiro personagem, o Max. No universo dele, o Max é um jovem prodígio da ciência, conhecido por uma inteligência excepcional e suas invenções inovadoras. Pra quem não sabe, ele é a versão paralela do Dexter. Apesar da sua juventude, ele é chefe da Max Corp, uma das mais avançadas empresas de tecnologia e pesquisa científica da cidade. Max vive com seus pais e a sua irmã mais velha, a Lily. Seus pais, embora não sejam muito cientistas, são muito apoiadores e incentivam a curiosidade intelectual do garoto. Lily, por outro lado, é uma jovem animada e curiosa. Ela tá sempre entrando no laboratório dele e causando confusões, mas muitas vezes servindo como uma inspiração acidental para suas invenções. Mas apesar disso, um ama o outro. Max frequentou a escola por um tempo, porém como ele estava mais avançado que seus colegas e a sua empresa estava tomando muito o seu tempo, ele decide por deixar a escola e focar na sua empresa. A Max Corp é uma empresa de instalação high
high-tech que realiza pesquisas avançadas em diversas áreas, incluindo robótica, física quântica e bioengenharia. O laboratório central é o coração da empresa, onde o Max e a sua equipe de cientistas, incluindo o Dr. Otônio e a Dra. Kim, desenvolvem novas tecnologias. Ela é uma das empresas mais importantes da cidade, girando a economia da comunidade e ajudando a cidade como um todo com as novas inovações que são feitas lá. Max cria uma ampla gama de dispositivos e acessórios, desde robôs assistentes até o projeto inicial de uma máquina do tempo, mas até o momento sem sucesso. Será que ele vai conseguir concluir esse projeto? As suas invenções elas são conhecidas por serem revolucionárias, mas muitas vezes resultam em consequências inesperadas e aventuras descontroladas. Félix é o seu principal rival, um jovem igualmente brilhante, mas com intenções mais egoístas e sombrias. Ele é a versão paralela do Mandark. Frequentemente ele tenta sabotar as invenções do Max e roubar as suas ideias, porque ele queria muito um pouco do que o garoto tem. E apesar do Max ser muito inteligente, ele enfrenta esse desafio de administrar uma grande empresa enquanto ele ainda é um adolescente. Ele tem que equilibrar ali a pressão dos acionistas, a liderança de uma equipe de cientistas adultos e as suas próprias pesquisas. Além do Félix, o Max também lida com experimentos que muitas das vezes saem do controle, o que deixa os acionistas meio preocupados. Então, proteger o seu laboratório também de curiosos, incluindo a irmã mais velha, e usar essas invenções para resolver problemas locais e até mesmo globais. Defensoras Z. Essa versão das meninas superpoderosas foram baseados totalmente na versão em anime. As meninas superpoderosas Z, que pra quem não sabe, é a versão que eu mais acho muito massa das meninas poderosas. No universo do Joe, as Defensoras Z são 3 amigas inseparáveis, que estavam indo fazer um trabalho de escola na casa de uma delas, e no caminho, elas passaram em frente a uma das instalações da Max Corp, onde o Dr. Otônio estava liderando um estudo sobre a Z-Energy, para desenvolver uma fonte de energia limpa e sustentável para a cidade. Nesse dia, uma explosão enorme ocorreu no prédio, que quase matou as meninas, já que elas estavam passando bem em frente na hora. A explosão foi causada por um erro no experimento com a Z-Energy, e como elas estavam passando pelo local no momento da explosão, elas foram expostas a essa energia. Essa explosão quase matou elas, mas também desencadeou a manifestação de certas habilidades nas meninas. Sentindo-se profundamente culpado pelo acidente, o Dr. Otônio decidiu cuidar pessoalmente delas. Ele as internou na Max Corp para garantir que elas recebessem o melhor tratamento possível. Os pais das meninas, que não estavam presentes no momento da explosão, foram informados imediatamente após o acidente pelo próprio doutor. Ele explicou aos pais delas sobre o acidente, a exposição à Z-Energy e o estado das meninas. Ele garantiu aos pais que faria de tudo ao seu alcance para cuidar delas e reverter os danos causados. Durante o período em que ficaram internadas lá, elas receberam cuidados médicos avançados e tratamentos para estabilizarem as suas condições. Aproximadamente um mês após a explosão, o Dr. Otônio e a Dra. Kim começaram a notar as primeiras manifestações de poderes nas meninas, uma coisa que não era proposital. Então, inicialmente isso causou preocupação, mas rapidamente se transformou em uma oportunidade para entender e controlar esses novos dons. Durante a internação, além de receber o tratamento, as meninas começaram um processo de adaptação e treinamento. O Dr. Otônio desenvolveu o cinto de transformação para ajudá-las a controlar melhor seus poderes e ofereceu um treinamento para que elas pudessem utilizar as suas habilidades de forma segura e eficaz. Os cintos criados pelo Dr. Otônio utilizam da Z-Energy para transformar as roupas normais das meninas em trajes de combate. Esses trajes fornecem proteção adicional e ajudam a canalizar e controlar melhor os seus poderes. Athena, que é a versão paralela da Florzinha, tem o seu cinto vermelho e, quando ativado, transforma-se em um traje com um design que lembra uma comandante, refletindo a sua liderança. O traje melhora sua precisão e controla melhor o seu voo. Seus poderes incluem super força, voo, sopro de gelo e habilidade de análise tática avançada. Tesla, que é a versão paralela da Lindinha, usa um cinto azul e, quando ativado, transforma-se em um traje utilizado que reflete sua natureza alegre e empática. O traje ajuda a amplificar sua capacidade de se comunicar com os animais e gerar campos de energia. Ela emite rajadas sônicas e cria campos de energias defensivos. Vênus é a versão paralela da Docin. O seu cinto é verde e, quando ativado, transforma-se em um traje robusto e funcional, destacando sua personalidade combativa. O traje aumenta sua resistência e habilidade de absorver e redirecionar a energia. Estrela. Estrela é uma princesa de Milne, um reino mágico em outra dimensão. O reino enfrenta tempos difíceis com ameaças e conflitos que afetam o seu povo. E bem, para ajudar, a Estrela se disfarça de super-heroína, usando a sua varinha mágica para lutar contra o mal e proteger o seu reino. Ela age como uma vigilante mascarada chamada Lumina, sem que ninguém, incluindo seus pais, saiba da sua identidade secreta. Estrela é a filha dos governantes de Milne. Ela
é filha do rei e da rainha Butterfly, que são os governantes de Mjolnir, mas o foco dela não é ser uma rainha como a sua mãe. Eles esperam que a estrela se concentre em suas responsabilidades como futura rainha, mas o foco dela não é essa. Ao descobrirem a sua identidade secreta como vigilante, os seus pais ficaram totalmente desapontados e decidiram puni-la enviando ela para a Terra. Seus pais acreditam que isso vai ajudar ela a aprender a responsabilidade e a importância de suas obrigações reais, meio que perdendo os privilégios que ela tinha para começar a dar valor. Mas isso para ela não faz muita diferença. Ela possui uma varinha mágica herdada da sua família, que é a fonte de muitos dos seus poderes. A varinha permite que ela realize uma variedade de feitiços. Na Terra, a estrela é acolhida por uma família amiga dos Butterflies, que se torna a sua guardiã. Ela frequenta a escola e tenta viver uma vida normal, enquanto treina para dominar as suas habilidades mágicas e tentar aprender mais sobre a sua responsabilidade. A presença da estrela na Terra frequentemente resulta em situações caóticas e aventuras mágicas, devido à tendência a atrair problemas e a sua natureza impulsiva. Os desafios dela na Terra são tanto sobre aprender a controlar os seus poderes quanto a crescer como pessoa. Ela enfrenta dilemas morais e aprende sobre a sua responsabilidade e descobre o verdadeiro significado de liderança. A importância das amizades que a estrela fez na Terra e como essas conexões a ajudam a se tornar uma princesa melhor e uma futura rainha. Bem, agora que vocês estão a par ali de todas as inscrições dos personagens principais que vão surgir de primeira na fanfic, tá na hora da gente falar um pouco da equipe de heróis que são reunidas, né? Basicamente, eles são os escoteiros, uma versão paralela dos encanadores. E vale lembrar que os encanadores dessa dimensão começaram com essa pequena equipe, depois ela foi se expandindo, depois que a equipe viu que a sociedade e o mundo precisavam deles. Max, o jovem prodígio e chefe da Max Corp, estava trabalhando em seu laboratório em uma noite tranquila, quando fez uma descoberta alarmante. Analisando dados interdimensionais, ele percebeu que uma criatura poderosa estava correndo as barreiras entre os universos, ameaçando destruir toda a realidade. Max sabia que precisava agir rápido, mas ele tinha certeza de que Félix estava envolvido nisso. A primeira coisa que Max fez foi contatar as defensoras Z, Athena, Tesla e Vênus. Ele as conhecia bem, pois foi um acidente em seu laboratório que lhes deram esses poderes. Ele as reuniu no laboratório e explicou a elas a situação. Ele conversa com elas de que eles têm que unir forças porque uma ameaça interdimensional está prestes a destruir toda a realidade e pergunta se elas vêm com ele. As três meninas, sempre prontas para ajudar, concordaram imediatamente. Elas sabiam que a sua cidade, suas famílias e todo o multiverso dependiam delas. Mas, percebendo que a ameaça era grande demais apenas para as defensoras Z, Max começou a buscar outros jovens heróis. Max ouviu falar de uma vigilante mágica na cidade, uma super-heroína chamada Lumina. Tempos estudando quem poderia ser essa misteriosa vigilante, ele descobre que seu verdadeiro nome é Estrela e que ela veio de um reino mágico. Ele a encontrou enquanto ela combatia uma criatura mágica em um parque local. Estrela, ciente do perigo, deseja proteger tanto o seu povo em Mjolnir quanto a Terra e concordou em se juntar a ele. Lily, que é a irmã do Max, não precisou nem de muita persuasão, já que ela é sempre curiosa, né, e animada com as coisas. Ela queria fazer parte da ação e ajudar de qualquer forma possível. Então a Lily também entrou para a equipe. Com a equipe quase completa, começaram a surgir relatos de criaturas misteriosas ajudando a cidade. Essas criaturas apareciam, combatiam o mal e simplesmente desapareciam sem deixar rastros nenhum. Max então decidiu investigar. Utilizando a sua tecnologia, ele rastreou as criaturas até um jovem chamado Joe Kendall, descobrindo que ele usava um dispositivo que poderia transformar ele em diferentes criaturas. Max viu nele o membro final que faltava para sua equipe. Ele então encontrou Joe em meio a uma batalha contra uma criatura invasora, e após a luta, ele se aproximou e destacou sobre o poder do bracelete que ele tinha. E ele também destacou de que a equipe precisava dele, já que uma ameaça interdimensional estava prestes a destruir toda a realidade. Joe então, reconhecendo a urgência e vendo a oportunidade de fazer uma diferença ainda maior, aceitou o convite. Mas e aí, galera? O que vocês acharam da U aqui do canal? Gostou? Não gostou? Eu preciso que vocês deixem aqui embaixo a opinião sincera de vocês, se vocês gostaram ou não, porque só assim eu vou entender se vai dar pra continuar com essa fanfic ou HQ ou não. Eu vou gostar muito de ler, espero vocês nos comentários, beleza? Aqui do lado tem outros vídeos que vocês podem continuar assistindo, que eu tenho certeza absoluta que vocês vão gostar dos vídeos que a gente tem aqui no canal, beleza? Galera, muito obrigado por estarem assistindo até aqui. Eu tô muito feliz de finalmente estar divulgando essa ideia minha pra vocês. Um forte abraço, eu vejo você no próximo vídeo. É nóis, Mario Bros. Até mais. Tchau!